Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos estudar e meditar na Palavra de Deus. Hoje vamos meditar no seguinte tema: a gratidão e a fé. Quem tem gratidão tem fé. Vamos estudar baseado no Evangelho de Lucas, amém? Amém. Lucas 17, do 11 ao 19. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Então, como a Noemi leu, o Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo do 11 ao 19, Lucas nos conta uma passagem onde Jesus estava indo para Jerusalém. E no caminho ele entra numa aldeia. E nessa aldeia, 10 pessoas doentes de lepra clamam a ele para que ele as ajude, as cure. Jesus, vendo os leprosos, diz para que eles se apresentem aos sacerdotes. Eles indo ao caminho, todos ainda não chegando ao sacerdote, indo a caminho de Jerusalém para se apresentar ao sacerdote, todos eles ficam curados. Mas apenas um volta, glorificando a Deus, agradecendo a Jesus e se prostra aos pés de Jesus. Caiu em rosto em terra e agradece a Deus e a Jesus. E Jesus diz assim que os outros todos curaram, mas apenas aquele havia retornado. Era um estrangeiro, era um samaritano, não é? Existia uma diferença de cultura entre o samaritano e o judeu. Bem, e nisso Jesus diz assim: vai em paz, a tua fé te salvou. Não é? Então é nessa passagem que nós vamos aprender várias lições, não é? Vamos meditar então nessa passagem. O que nós aprendemos aí? Bom, primeiro nós aprendemos que todos os 10, eles têm uma qualidade que deve servir para nós como exemplo. Eles não deixam Jesus passar. Eles não permitam que Jesus passe, porque Jesus estava ali na aldeia, e eles clamam a Jesus que os cure, que os livre da lepra. E muitas vezes nós também temos várias necessidades, vários conflitos, doenças, problemas que nos afligem, e nós não pedimos a Jesus que Ele nos alivie, que Ele nos livre, que Ele nos cure. Por quê? Porque nós muitas vezes achamos que aquilo é normal, que não adianta eu clamar a Jesus, eu já tentei tantas coisas, eu devo... Não é verdade. Essa passagem nos ensina que os 10 homens aproveitaram a presença de Jesus na aldeia e clamaram para que ele os curasse. A lepra, que é a doença que esses homens pedem a cura, era uma doença altamente contagiosa, onde as pessoas ficavam excluídas. É uma doença realmente que atinge a pele, a musculatura, e as pessoas acabam tendo deformações, não é? Elas apresentam úlceras, deformações e soltam um cheiro muito forte. Era uma doença que as pessoas tinham medo de chegar perto porque era muito contagioso, não é? Fora o aspecto feio que a pessoa ficava, então elas eram excluídas da sociedade. E vocês podem perceber que eles pedem de longe para Jesus. Mas eles não se acanham, eles pedem para Jesus a cura. E esse é o exemplo para nós. Não devemos ignorar Jesus achando que Ele não nos atenderá. Vamos clamar a Deus, clamar a Jesus,
para que também Ele nos socorra nas nossas doenças, nos nossos problemas, a exemplo desses 10 homens que eram portadores da doença da lepra, não é? Outra coisa que nós aprendemos também é que eles não são curados na hora, mas eles obedecem à voz de Jesus, que manda que eles se apresentem ao sacerdote. Eles deveriam ir até Jerusalém para fazer isso, não é? Ou talvez houvesse um sacerdote ali na cidade, não é? Bem, de qualquer maneira, eles devem obedecer a Jesus. Eles devem se apresentar ao sacerdote. O que acontece? Por que eles deveriam se apresentar ao sacerdote? Porque a lei mosaica, a lei do Antigo Testamento, dada por Deus a Moisés, ordenava que a pessoa que fosse curada de lepra deveria se apresentar ao sacerdote, não é? E eles, mesmo sem terem sido curados na hora, eles obedecem à voz de Jesus. Olha o exemplo para nós também, que nós devemos obedecer à voz de Deus, não é? Não devemos ficar questionando as coisas, porque no que eles obedeceram, quando eles estavam a caminho, eles foram curados. Então, esses 2 exemplos para nós: o não deixar Jesus passar sem que nós possamos clamar a Ele que Ele nos socorra, nos ajude, e o outro exemplo é obedecer à voz de Deus. Não é obedecer para que nós tenhamos a bênção de Deus. Essas são 2 lições que existem nesse trecho. Mas a lição que nós destacamos hoje é a lição que vem agora. A pessoa que volta, o homem que volta, agradecido a Deus, louvando a Deus, agradecendo a Jesus e se prostra aos pés de Jesus, não é nem um judeu, é um samaritano, uma pessoa que não tinha exatamente a fé, os costumes do povo judeu. E Jesus o chama de estrangeiro, ele não era um judeu puro, não é? Mas o que acontece? Ele dá o exemplo de gratidão. De gratidão. É um exemplo que nós devemos ter, porque muitas vezes nós também pedimos bênção a Deus, temos bênçãos que a gente às vezes nem repara na hora, temos tantas bênçãos em nossas vidas, mas achamos que tudo é obra do acaso, ou achamos que nós somos muito inteligentes e capazes, e que nós somos capazes de conquistar tudo que nós temos, e a nossa saúde é devido à nossa genética ou capacidade de se alimentar bem, os nossos filhos estão bem, nós temos tantas coisas, por que não? E nós não temos o coração agradecido a Deus como esse homem, que tendo a bênção de Deus, voltou agradecendo a Deus. Não vamos nos esquecer de agradecer a Deus todos os dias tudo que Ele nos dá. Mesmo às vezes que não possamos entender o que Deus faz em nossas vidas, vamos agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Mas esse homem, quando ele volta agradecendo, Jesus faz uma observação, que aquele que tem gratidão tem fé, porque aquele que tem gratidão reconhece a bênção de Deus na sua vida, reconhece que Deus operou em sua vida. Então, aquele que reconhece o poder de Deus em sua vida e vem agradecer a Deus, e agradece a Deus louvando a Deus, demonstra fé. E quando esse homem demonstrou essa fé para Jesus, Jesus disse que aquela fé que ele tinha havia o salvado, ele estava salvo. O nome dele seria agora escrito no livro da vida. Ele havia recuperado a sua saúde, havia se livrado de uma doença mortal, uma doença que tinha problemas sociais graves. E agora ele poderia voltar à sociedade, voltar à sua família, recuperar a vida e também, agora, ele era um cidadão do céu, porque ele estava salvo. Jesus diz assim: a tua fé te salvou. Não é? Então agora o nome dele estava escrito no livro da vida. Será que nós temos essa gratidão para Deus do que Deus tem feito nas nossas vidas? Às vezes é difícil ter gratidão. Eu tenho um exemplo de um casal que era um casal ainda jovem, não é? E tinha um filho de 7 anos, não é? O filho vem a falecer, o casal
tomado de grande desespero, acaba cometendo suicídio, não é? E essa é uma história trágica, mas o que nós temos aí nessa história? Que nós devemos pensar assim, o que esse casal, que nós não podemos medir a dor que eles estavam sentindo, porque haviam perdido o seu único filho de 7 anos, não é? Mas o que esse casal poderia ter feito? O que eles poderiam ter feito? Primeiro, eles poderiam ter agradecido a Deus todos os anos que eles puderam ter aquele filho junto deles, que Deus havia permitido que a criança ficasse perto deles. Depois, tristes ainda, poderiam ter pedido a Deus que tivessem a capacidade de adotar uma criança, para que uma criança que não tinha lar pudesse agora fazer parte daquele lar, já que o filhinho deles havia partido. E tentar entender a obra de Deus em nossa vida, que às vezes é muito difícil entender. Então, às vezes, até nas situações que não nos parecem, que parecem muito tristes, muito terríveis, nós devíamos agradecer para Deus. Vamos lembrar daquela mulher do fluxo de sangue, não é? Que se aproxima de Jesus, assim, entrando naquela multidão que cercava Jesus e toca por trás na veste de Jesus e ela é curada. Se não fosse a doença dela, se não fosse todas as tribulações que ela havia passado com a doença, ela não iria a Jesus. Ela não conheceria Jesus, ela não seria salva. Muitas vezes nós não entendemos a obra de Deus em nossa vida, mas se entendêssemos o resultado, que é a nossa maior comunhão com Deus, as bênçãos de Deus em nossa vida, entenderíamos também que devemos ser gratos pela vida e devemos confiar a Deus todas as coisas, sendo gratos pelas coisas que nós entendemos como boas, que são as bênçãos, né, que nós queremos, e aquelas coisas que não são tão boas, mas que nós não entendemos por que Deus permite que aquilo aconteça em nossas vidas, porque ter o coração grato é Deus, como diz essa passagem de Lucas 17, versículo 11 ao 19, ter essa gratidão a Deus é ter fé, reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos a Deus que vocês tenham sido abençoados, como nós fomos, né? E é uma lição muito importante que fala sobre gratidão. E a gente vê que é algo assim importantíssimo na vida cristã, porque pessoas já perderam bênçãos, né, por falta de gratidão, por falta de fé. Vamos terminar com uma oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por esse dia, pelas bênçãos, por esse vídeo, por esse canal. Amém. Pedimos ao Pai, em nome de Jesus, que várias pessoas possam ouvir e ser abençoadas, assim como nós fomos, e que assim a gente possa colocar em prática a sua palavra. Pedimos que o Senhor visite cada uma dessas famílias, pessoa precisando de alguma coisa específica, que ela possa, Senhor, clamar a Ti. Pedimos por todos que estão sofrendo, todos que pediram oração também. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.